Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou falar sobre o princípio SOLID aberto-fechado. Na videoaula anterior eu apresentei os princípios SOLID que foram descritos pelo Uncle Bob e apresentei o primeiro princípio SOLID, correspondente à letra S da palavra SOLID. Lembrando que a palavra SOLID é um acróstico, onde cada letra significa a sigla de um princípio. Então nós apresentamos o princípio da responsabilidade única, que diz que uma classe deve ter um e somente um motivo para mudar. Nessa videoaula eu vou tratar do princípio Open-Closed, correspondente à letra O da palavra SOLID. E o princípio Open-Closed, ele diz o seguinte: você deve ser capaz de estender um comportamento de uma classe, módulo ou função sem modificá-lo. Em outras palavras, o seu código ele deve estar aberto para extensão e fechado para modificação. Como assim aberto para extensão e fechado para modificação? Aberto para extensão significa que o comportamento das suas classes, módulos, funções, etc., ele deverá poder ser estendido. Ou seja, que nós podemos fazer as classes, módulos, funções se comportar de novas e diferentes maneiras de acordo com novas funcionalidades. E fechado para a modificação, fechado para a mudança, significa que o código-fonte deve ser inviolável e ninguém está autorizado a fazer alterações nele. Você pode estar um pouco confuso, se perguntando como que eu vou poder incluir uma nova funcionalidade sem alterar o código. Então vamos tentar esclarecer melhor. Em outras palavras, o princípio Open-Close, ou aberto-fechado, ele afirma que a concepção e escrita do seu código ele deve ser feito de uma forma que toda vez que você tiver uma nova funcionalidade que deve ser adicionada no seu código, isso deve ser feito com mudanças mínimas no código que já existe. E que o seu projeto deve ser feito de forma a permitir que a inclusão de novas funcionalidades, como novas classes, mantenha, tanto quanto possível, o código que existe inalterado. Como podemos fazer isso? Como podemos incluir uma nova funcionalidade sem alterar o código existente? Isso é possível através da extensão, do recurso da extensibilidade. Esse recurso, ele diz que quando um novo comportamento ou funcionalidade precisar ser adicionado, é esperado que as classes que já existem, elas sejam estendidas e não alteradas. Assim você mantém o código original intacto e confiável, enquanto as novas funcionalidades são implementadas através da extensibilidade, através da extensão. O objetivo disso é facilitar a manutenção, evitar erros, e facilitar os testes unitários. Vamos então a um exemplo para tornar bem mais claro esses conceitos. Vamos supor que nós temos o seguinte cenário. Você deve implementar uma funcionalidade que permita dar descontos no total de vendas, total de compras, de diversos tipos de itens de clientes. E esses clientes são classificados da seguinte forma. Você tem cliente associado que tem um desconto de R$50.
o cliente especial ele tem um desconto de 100 e o cliente VIP ele tem um desconto de 200. Então você deve implementar uma funcionalidade que permita dar descontos conforme o tipo de cliente. Vamos ver a implementação do programador ingênuo. Uma implementação que funciona, mas que vai violar o princípio aberto-fechado. Lembrando que os princípios sólidos, eles são independentes da linguagem. Eles são princípios genéricos que podem ser aplicados a qualquer linguagem que siga o paradigma da orientação ao objeto. Então vamos à implementação do programador ingênuo. Eu vou abrir o Visual Studio e vou mostrar essa implementação. Então nós temos aqui uma implementação feita na linguagem VBNet. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Aonde eu tenho a implementação em uma classe clientes de um método getDesconto. Esse método ele recebe o tipo de cliente e o total de compras que ele fez. E usando um if, else if, ele compara o tipo de cliente, que foi definido numa enumeração chamada tipo cliente, com os 3 tipos existentes atualmente de clientes, o associado, o especial e o VIP. Então ele vai receber o tipo, né? Uma variável tipo que é do tipo cliente, que é a minha enumeração, vai receber o total de compras feitas pelo cliente e ele vai retornar o desconto desse cliente. Se ele for associado, o desconto vai ser de 50. Se ele for especial, de 100. E se ele for VIP, vai ser de 200. Essa classe, ela compila e vai funcionar em produção, sem problema nenhum. Só que se você analisar o código dessa classe, e conhecer os princípios sólidos, você vai perceber que essa classe não cheira bem, que ela apresenta problemas. E quais são? Você usou, o programador ingênuo, ele usou aqui um if, de forma que, para incluir um novo tipo de cliente, vamos supor que agora houve uma regra, uma alteração na regra do negócio. Foi criado um novo tipo de cliente, o cliente master. Então ele vai ter que alterar, criar um novo tipo de cliente, e esse cliente aqui tem um desconto de 300. Então ele vai ter que fazer o seguinte nessa classe, ele vai ter que entrar no código da classe clientes que está em produção, né? E vai ter que criar, eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo, vai ter que alterar, incluindo mais um else if, como eu fiz aqui. O código vai estar funcionando, só que por aí você já percebeu que essa classe ela viola o princípio aberto-fechado. Esse código viola o princípio aberto-fechado. Porque eu precisei alterar essa classe, eu não estendi a classe. Ou seja, ela não está aberta para extensão, nem fechada para modificação. E quais as consequências disso? Então, a classe cliente ela não está fechada para modificações e não está aberta para extensão. Ou seja, ela não está sendo estendida. Eu estou modificando o código da classe cliente. Então, a classe clientes ela terá que ser substituída em produção, porque ela foi alterada. Quando eu incluo numa nova funcionalidade, quando eu incluo código novo em qualquer lugar, eu corro o risco de introduzir um erro na alteração que eu estou fazendo. E esse erro ele vai afetar toda a classe clientes e não somente o código que foi incluído, né? Se houver qualquer erro nesse código, embora esse exemplo seja muito simples,
ele vai afetar toda a classe clientes. Outro problema, após a feita a modificação, eu tenho que testar a classe clientes novamente para todos os tipos de clientes. Lembrando que a classe, ela, por estar em produção, ela já havia sido testada e estava funcionando, mas eu incluí uma nova modificação. Essa modificação, ela vai afetar toda a classe. Então, dessa forma, eu vou ter que testar novamente para todos os tipos de cliente. E se você olhar com atenção, essa classe clientes também viola o primeiro princípio que nós já vimos, que é o princípio da responsabilidade única. Por quê? Porque ela está tendo, além da responsabilidade de tratar clientes, né, que é o seu domínio, tratar de descontos de cliente, que é uma regra de negócio. Então aqui eu estou tendo pelo menos dois motivos para essa classe ser alterada. Então essa classe, ela viola o princípio SRP e viola o princípio aberto-fechado. Como podemos resolver esse problema? Como podemos tornar o código aderente ao princípio aberto-fechado e ao princípio SRP? Aqui entra o programador sólido, aquele que vai aplicar os princípios sólidos e escrever um código robusto. Vejamos a implementação do programador sólido. Antes disso, eu vou mostrar também a implementação, a mesma implementação da classe clientes que viola o princípio na linguagem C#. Tá? Aqui é a mesma classe clientes, só que na linguagem C#. Tá? Aqui eu tenho na linguagem VBNet e aqui eu tenho na linguagem C#. Tá? Porque, como eu já disse, os princípios sólidos, eles não dependem da linguagem. Então, vamos agora à implementação do programador sólido. Como o programador sólido implementa essa classe? Esse código aderente ao princípio aberto-fechado. Então, eu vou abrir aqui o código e está aqui. Então, a classe clientes, que agora eu chamei clientes OCP, por uma questão de evitar conflitos de nome de classes que eu estou usando no mesmo projeto, agora ela ficou bem mais enxuta. Eu criei uma classe abstrata e criei um método abstrato chamado getDesconto. E a implementação do desconto para cada tipo de cliente é feito através da herança dessa classe, clientes OCP. Então, o desconto do cliente associado, ela implementa, ela herda a classe cliente OCP e implementa o método getDesconto com a sua regra específica. Da mesma forma, o cliente especial herda da classe clientes OCP e implementa a classe getDesconto aplicando a sua regra de negócio específica. E da mesma forma, a classe cliente VIP. Vamos ver a implementação na linguagem C#. Tá aqui a classe clientes. Ela é uma classe abstrata e tem um método abstrato. E aqui a implementação, onde eu estou usando a herança e estou sobrescrevendo o método getDesconto e aplicando a regra de negócio específica para cada tipo de cliente. Assim, a inclusão de um novo cliente, para incluir um cliente master, eu só tenho que fazer o seguinte: eu vou copiar e colar para... Basta eu vir aqui, definir uma classe para o meu novo tipo de cliente. Ela vai herdar da classe clientes OCP e eu implemento a regra de negócio específica para esse cliente. Aqui eu acabei
de estender a classe clientes, OCP, né, que seria a nossa classe clientes, incluindo uma nova funcionalidade. Então, essa classe ela está aberta para a extensão e ela não precisou ser modificada. Então, ela está fechada para a modificação. Qualquer inclusão, qualquer modificação de tipo de cliente, eu não vou precisar alterar a classe clientes e o código vai ser incluído, a nova funcionalidade vai ser incluída através da extensão. Da mesma forma que na implementação C#, basta eu copiar o código aqui para ganhar tempo, né? Vou implementar o desconto para o cliente master. Pronto. A minha classe cliente não sofreu alteração. Eu estendi a classe clientes e incluí a nova funcionalidade. Dessa forma, a classe clientes agora está fechada para modificações e está aberta para extensão. Ou seja, nós podemos estender a classe. Então, a classe clientes ela pode ser facilmente estendida. Nesse exemplo, eu estou usando a herança, mas eu poderia usar outra implementação, ok? A nova funcionalidade ela foi implementada sem modificar nada, usando apenas a extensão. O código está mais legível, fácil de testar, porque os testes unitários vão ser... Eu vou ter que fazer testes somente da funcionalidade que eu implementei. A minha classe clientes OCP não vai precisar ser substituída, correto? O código ficou mais legível, mais fácil de testar e manter. E o código também ficou aderente ao princípio SRT, porque se você olhar, a classe clientes agora só tem um motivo para mudar. E as demais classes também só tem um motivo para ser alterada, que é a implementação do desconto. Com isso, nós temos uma abstração bem definida, onde todas as extensões implementam suas próprias regras de negócio sem necessidade de modificar uma funcionalidade devido a uma mudança ou a inclusão de outra funcionalidade. É isso que significa aberto para extensão e fechado para modificação. Esse é o princípio aberto e fechado. Apenas para mostrar, eu poderia fazer a implementação, eu vou mostrar isso somente na linguagem VBNet, usando uma outra abordagem. Aqui eu estou criando, em vez de uma classe abstrata, uma classe concreta, um método que vai ser sobrescrito, né? E estou usando herança para fazer a implementação dos descontos de cada cliente. E aqui eu tenho o uso de uma interface. Eu defini uma interface clientes, né? Defini um contrato para o método getDesconto e a implementação do desconto é feita através da implementação da interface. Tá? São maneiras distintas de implementar a mesma funcionalidade. Todos esses exemplos estão aderentes ao princípio aberto-fechado. Dessa forma, nós apresentamos o princípio aberto-fechado e na próxima videoaula eu vou continuar falando dos princípios sólidos. Dessa vez, vou abordar o princípio da substituição de Liskov, referente à letra L. Então, até a próxima videoaula.